Hoje, então, eu vou falar com vocês sobre 6 ferramentas para educar sem violência. 6 ferramentas para conduzir a educação do seu filho de maneira respeitosa. Essa é a 9ª live do projeto Cuidar da Infância é Cuidar da Vida. É possível prevenir o adoecimento mental e emocional. E quanto mais informação, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a gente vai conseguir promover, então, uma educação que preserva a saúde mental e emocional das nossas crianças. Falando, então, sobre as ferramentas vêm com essa proposta, né, de nos ajudar, de nos auxiliar, de nos trazer essa base realmente para que a gente consiga sempre agir e conduzir as situações de forma respeitosa. E quando eu digo respeitosa, é sem fazer uso de nenhum tipo de punição, né? Então, dentro de punição, nós falamos desde castigos, nós falamos aqui em outras lives, né, que as punições englobam tanto as punições físicas, né, quanto as palmadas, o bater, e também as punições psicológicas, né, dos gritos, das ameaças, das ofensas. Então, eu venho, né, para minha maternidade, para minha paternidade, com um padrão de educação que foi o que eu vivi, que foi o que a forma como eu fui educado lá na minha infância, que na maioria, né, das vezes, para a maioria de nós, viemos de uma educação autoritária que fazia uso de castigos e punições. E para eu chegar na minha maternidade, então agora na minha relação com meu filho, e conseguir fazer diferente, então conseguir educar sem fazer uso de castigos, de punições, de gritos, de manipulação, de chantagem, de ameaças, para eu conseguir seguir um caminho diferente, eu preciso aprender novas estratégias. Porque se eu falar, eu não vou gritar, não vou mais gritar com meu filho, mas na hora do conflito eu não sei outra forma de conduzir, se na hora do conflito eu não aprendi uma nova estratégia para substituir o grito, eu acabo recorrendo novamente ao grito e aí depois me arrependo, me sinto culpada, mas se eu não aprender novas estratégias e novos recursos, sempre na hora ali do estresse, vem esse automático que é o que a gente aprendeu lá atrás, tá? Antes de entrar nas 6 ferramentas que eu vou compartilhar aqui hoje, rapidinho, é muito importante eu destacar isso para vocês. Gente, as ferramentas, elas precisam estar sempre vinculadas a 2 pilares. Tá ok? É muito importante, sempre que você for usar uma dessas ferramentas, você não se esquecer desses 2 pilares que eu vou falar aqui agora para você, tá? Então, o primeiro pilar, as ferramentas precisam sempre estar focando em conexão com a criança. As ferramentas, elas são para construir relacionamento com a criança, ok? Então, sempre que você for colocar em prática alguma das ferramentas da educação não violenta, não se esqueça que essa ferramenta precisa estar promovendo ali naquela situação conexão. Ferramenta é para fortalecer o relacionamento, ok? Então, quando eu esqueço do pilar da conexão, pode ser que eu acabe usando a ferramenta só para controlar o comportamento da criança. E não é esse o objetivo. Se eu uso uma ferramenta respeitosa, mas a minha intenção é só interromper o mau comportamento da criança, a minha intenção é que a criança faça o que eu quero que ela faça e ponto final, isso não está promovendo conexão. E o segundo pilar, muito ligado a esse, é o do respeito. Sempre que eu for usar uma ferramenta, eu preciso pensar primeiro se está sendo respeitoso para a criança a forma que eu estou colocando aquela ferramenta em prática. Se
se o meu tom de voz, se a minha expressão, se a forma que eu estou conversando com a criança, se a forma que eu estou conduzindo ali a situação está sendo respeitosa. Não adianta eu usar uma ferramenta de uma forma desrespeitosa. Cai por terra toda a proposta, tá? Então, que a gente não se esqueça, a ferramenta precisa estar em cima desses dois pilares, de conexão e de respeito. Qualquer ferramenta dentro dessa proposta da educação não violenta precisa estar embasada na conexão e no respeito. A hora que eu for usei a ferramenta que eu aprendi ali agora com meu filho, opa, gerou conexão? Fortaleceu o meu vínculo com meu filho? Ah, então tá bom. Foi respeitoso com a criança? Ou eu acabei gritando, acabei ameaçando, acabei colocando uma chantagem ali no meio, então não foi respeitoso. Então eu preciso sempre estar de olho nesses dois pilares, tá bom? Senão eu acabo usando as ferramentas, mas me enganando, né? Achando que eu estou seguindo esse caminho da educação respeitosa, mas como eu disse, às vezes usando as ferramentas só como um disfarce e continuo sendo autoritário ali por trás das ferramentas. Mas vamos lá então. Primeira ferramenta que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês é a ferramenta da escuta ativa. Quando nossos filhos estão falando, né? É muito importante a gente refletir sobre isso. O quanto nós temos escutado ativamente a criança. O escutar, ele demanda atenção. O escutar, ele demanda concentração naquela informação. Então, a escuta ativa, ela nos traz essa reflexão sobre o escutar os nossos filhos. O quanto nós temos exercitado essa escuta ativa dentro da relação com o nosso filho. Quantas e quantas vezes a criança nos chama, a criança nos pergunta, a criança tá ali, né? Mãe, pedindo, chamando, e a gente não presta atenção verdadeiramente naquela informação que a criança está nos passando. E é muito importante a criança sentir que é ouvida. A criança ter essa convicção de que ela é escutada dentro dessa relação. Eu sei que parece óbvio, mas com muita frequência, gente, a gente sempre acaba pedindo para a criança esperar, não é? Então a criança vem e fala alguma coisa, às vezes a gente responde, tá bom, tá, já vou, espera um pouquinho, né? E às vezes a criança tá ali ainda querendo falar mais alguma coisa, mas a gente já tá encerrando, cortando o assunto. Sim, tem momentos em que não dá mesmo pra gente parar e ouvir. A reflexão aqui é do quanto isso acaba se tornando uma regra e não uma exceção, tá? Então, nossa, agora eu não posso, nossa, agora eu preciso, né, fazer outra coisa, filho, agora a mãe não consegue conversar, agora eu não consigo te responder isso. O quanto isso na nossa relação com o nosso filho é uma exceção ou tem sido uma regra, né? Tem sido frequente e a gente não para escutar verdadeiramente ali a criança. E isso é um exercício, tá? Porque isso não diz apenas sobre a relação mãe e filho, pai e filho. Nós vivemos numa sociedade que culturalmente nós não escutamos ativamente as pessoas. Tá? A gente tem dificuldade de escutar, a gente tem dificuldade nesse exercício da escuta. A gente gosta de falar bastante, né? Mas escutar é algo que falta hoje dentro das nossas relações. Então, que a gente possa olhar em especial para a nossa relação com nossos filhos, com as crianças que convivem com a gente e refletir o quanto temos escutado de forma verdadeira, né? E é também um exercício de silenciar a nossa mente, né? Como às vezes a gente está ali, né, com tanta coisa, pensando já no que eu tenho que fazer daqui 10 minutos, daqui meia hora, o que eu tenho que fazer à tarde, o que eu tenho que fazer à noite, e a criança às vezes está ali querendo conversar, está chamando, está pedindo, e a gente finge às vezes que está dando uma atenção, mas na verdade a gente está ali dentro da nossa mente, preocupado com tantas outras coisas. Então, o exercício de parar e de escutar a criança
também requer de nós esse silenciar a nossa mente. Conseguir dar essa pausa e se conectar de verdade e ter uma conversa, um diálogo verdadeiro com a criança que está ali junto com a gente, tá ok? Então, algumas reflexões. Será que eu tenho escutado ativamente o meu filho? Será que eu tenho prestado atenção ao que ele tem a me dizer? E outra coisa que é muito importante dentro desse exercício da escuta é que nós queremos que nossos filhos nos escutem, mas, como eu falei, a gente frequentemente cai nesse automático de não escutar a criança. Falei, vamos, não pegue assim, né, de bate e volta, né? Ah, não, eu escuto meu filho sim. Não, eu escuto sim. Vamos observar. Preste atenção, reflita, né, profundamente nisso. Para a criança nos escutar, ela precisa primeiro sentir que ela é escutada, que ela é ouvida, que ela também tem esse espaço dentro da relação. Tá? Quanto mais você ouvir o seu filho, mais você vai estar construindo dentro desse relacionamento também a recíproca, né? De que ele também te escute. Então, quanto mais você presta atenção no seu filho, mais ele vai prestar atenção em você também, tá bom? Então, primeira ferramenta, escuta ativa, era que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. A segunda ferramenta de hoje, nós vamos falar sobre linguagem positiva. O que é a ferramenta da linguagem positiva? Não sei se você já viu alguns textos que falam para a gente evitar utilizar o não com a criança. Evitar utilizar a palavra não na comunicação com a criança. Ah, Milene, então é proibido falar não para o meu filho? Não, não é isso. Não é que é proibido falar não. Culturalmente, o que acontece? A gente fala não o tempo todo. A gente fala muito não para a criança. A criança escuta tantos nãos no dia a dia dela, não, não pode, não sobe, não faz isso, não faz aquilo, que se torna banalizado. Então não é que é proibido falar não, mas para que a gente reflita realmente no uso desse não, para que a gente possa aplicá-lo em situações em que realmente são necessárias, para que quando a criança escutar esse não, seja algo que vá despertar a atenção da criança. Opa, minha mãe falou não. Entende? Aquilo vai chamar a atenção dela. Porque quando ela escuta não 100 vezes por dia, olha só, um dos primeiros textos que eu li sobre educação respeitosa, cerca de 6 anos atrás, foi um texto do Tiago Queiroz, da página Paizinho Vírgula, não sei se vocês conhecem. Então, um dos primeiros textos que eu encontrei quando comecei a buscar sobre educação respeitosa foi um texto do Tiago Queiroz, e eu não me esqueço, me chamou muita atenção na época, o título do texto era quantos nãos por minuto nós falamos para os nossos filhos. E é sobre isso, né? Quantos nãos por minuto nossos filhos escutam. E aí se torna banal, entende? Deixa de ter o peso que deveria ter a palavra não. Então, a gente refletir nesse excesso de não. E quando a gente fala da linguagem positiva, é a gente trocar essa linguagem negativa, que está sempre associada ao não fazer, não faça isso, e direcionar para uma linguagem positiva, que a gente chama, que seria o verbalizar para a criança aquilo que eu quero que ela faça. Vou dar um exemplo para ficar melhor. Ao invés de você falar não sobe, por exemplo, se a criança estiver subindo em algum lugar que você acredita que é perigoso, né, que oferece algum risco para ela, então ao invés de você falar não sobe, você usa a versão positiva, que seria desce. Entende? Ao invés de você falar não corre, você fala vai devagar. Isso é usar a linguagem positiva, que eu evito de usar o não e estou comunicando a mesma mensagem que eu quero comunicar para essa criança, tá? Crianças pequenas, elas de fato, por uma questão de amadurecimento, elas não compreendem o não acompanhado de uma ação.
Então, quando eu falo não corre, o cérebro da criança processa o quê? O corre, né? E de fato é uma pegadinha, tá, gente? Até para nós adultos. Se eu te falar aqui, ó, um desafio aqui para vocês. Se eu falar aqui para você agora, ó, prestem atenção. Não pensem numa girafa cor-de-rosa. Não pense numa girafa cor-de-rosa. O que seu cérebro faz? Na hora, é meio que automático, o seu cérebro já monta ali a imagem, né, de uma girafa cor-de-rosa. Para a criança pequena, é esse mesmo processo. Quando você fala não mexe na tomada, o cérebro dela processa tomada. Quando você fala para ela não faça isso, não faça aquilo, é como se o cérebro capta a ação. E por uma imaturidade neurológica, a criança ela já tem bem desenvolvido a parte motora de movimento e ela ainda não amadureceu, o cérebro dela ainda não amadureceu o controle sobre os movimentos. Então a criança ela já consegue ter o impulso de se movimentar. Vamos usar o exemplo aqui da tomada, que é muito conhecido, muito falado, né? Então a criança olha para a tomada, ela já tem maduro essa habilidade de se movimentar em direção à tomada. O impulso de ir ou engatinhando ou andando em direção à tomada. Mas quando você fala o não pode, além dela não processar esse não entender, não compreender por imaturidade, ela também não tem ainda maduro o controle sobre o impulso. Então, ela já é capaz de se movimentar, mas ela tem ainda imaturo a parte do cérebro que interrompe esse movimento, ok? Então, nas crianças pequenas, esse comando verbal de não faça, não pode, não vai, ela escutar a nossa voz falando isso não é suficiente para o cérebro dela conseguir interromper a ação. Para o cérebro dela conseguir interromper aquele movimento. Como eu disse, por imaturidade. Porque só escutar ali a sua voz, o seu comando, não é suficiente para o cérebro dela conseguir interromper ou controlar aquele impulso. Porque ainda é um cérebro imaturo, tá certo? Então, a linguagem positiva, evitar eu usar esses não pode, não vai, não faça e buscar usar essa linguagem onde eu direciono a criança para aquilo que eu quero então que ela faça. Então, relembrando os exemplos, ao invés de falar não sobe, eu falo desce. Ao invés de eu falar não corre, eu falo vai devagar, tá? Então, alguns exemplos que você vai conseguir refletir aí e pensar no dia a dia em quais trocas você pode fazer, então, para evitar o uso do não e para começar a pôr em prática, então, a linguagem positiva. Porque lembra, então, o não fica confuso para a criança e nas crianças pequenas ainda tem pouca compreensão, tá? Na linguagem positiva você não vai ter essa dificuldade, ok? Terceira ferramenta, então, para educar sem violência é a ferramenta dos pedidos específicos. Então, vamos falar agora sobre fazer pedidos específicos. E não sei se você já percebeu, mas essas 6 ferramentas que eu escolhi aqui hoje são muito voltadas para a comunicação, tá? Então, para o exercício desse diálogo, então, com a criança. Então, pedidos específicos. O que é a ferramenta dos pedidos específicos? É muito comum nós, no dia a dia, nesse diálogo, nessas conversas com as crianças, usarmos uma linguagem, às vezes, abstrata. Uma linguagem que é de difícil compreensão para a criança. Então, quando a gente fala dos pedidos específicos, é sobre ser o mais específico possível naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos explicando para a criança. Vou dar alguns exemplos aqui. Se eu falar para a criança, né, você está muito agitada, fique mais quieta.
Não sei se é uma frase que você costuma usar, mas dentro desse exemplo dos pedidos específicos, olha só, quando a gente fala para a criança, você está muito agitada? Agitada é uma palavra muito abstrata e muito subjetivo, tá? Então, será que quando eu falo para o meu filho e para minha filha que ele está muito agitado, precisa ficar mais quieto, será que ele entende o que eu estou querendo dizer com agitado? O que é agitado para mim? Ou quais atitudes ele está tendo que para mim significa que ele está agitado? E quais atitudes eu espero que ele comece, né, a tomar, que para mim vai representar que ele já está mais quieto? Entende como é subjetivo, como é amplo e como pode ser difícil para a criança compreender o que nós estamos esperando que ela faça. O outro exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho que é mais comum, é o se comporta, né? Filho, se comporta. Gente, é muito abstrato. Será que a criança consegue entender o que eu estou esperando que ela faça quando eu uso essa frase, se comporta? O que é se comporta? Né? Quais comportamentos, então eu quero que ela... Será que ela tá pulando? Ela tá correndo muito rápido? Estamos na casa de alguém e ela tá querendo mexer em alguma coisa? Ser específico é sobre isso, é sobre eu colocar em detalhes para a criança os comportamentos, as atitudes, o que ela está fazendo e também colocar em detalhes, de forma específica para a criança, aquilo que eu espero, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou colocando ali para ela naquele momento. Então, fazer pedidos específicos. Outro exemplo aqui, arrume o seu quarto. Quando a gente fala arrume o seu quarto, também é amplo, também é subjetivo, porque um quarto arrumado para mim não é necessariamente a mesma coisa, não tem o mesmo significado de um quarto arrumado para criança, né? Isso acontece entre nós adultos, né? Então, quando eu falo para o meu filho, vai lá arrumar seu quarto, eu estou deixando muito em aberto. E às vezes a criança vai para o quarto, vai esticar ali o lençol, a colcha na cama e pronto, arrumei meu quarto. E você estava esperando que ela fizesse muito mais. Então, se você está esperando que ela faça mais, seja específico. Explique para ela quais atitudes, quais comportamentos ou o que você está esperando que ela faça. Nesse exemplo aqui do quarto, ao invés, então, de falar arrume o seu quarto, dentro de uma linguagem específica, você poderia acrescentar dizendo, filho, organize o seu quarto, guarde cada coisa no seu lugar, as roupas no armário, os brinquedos nas caixas, estique ali o lençol da sua cama, tire o que está no chão, entende? Isso é o ser específico, é o que você está esperando que aconteça, que seja feito em detalhes. Isso facilita a compreensão da criança. Então, muitas vezes nós usamos uma linguagem muito abstrata, de difícil compreensão para a criança, e aí nós nos frustramos com o resultado, né? Ou a gente acha que a criança fez por preguiça, ou fez por teimosia, fez de propósito, e muitas vezes a criança fez o que ela conseguiu compreender dentro da linguagem, do estilo de linguagem que você usou. Então, que a gente possa estar atento a isso, ser o mais específico possível dentro da nossa comunicação com a criança. E fechando aqui os pedidos específicos, é a reflexão de que o óbvio não existe, tá? O que é óbvio para mim não é óbvio necessariamente para o outro, ainda mais para a criança que ainda está em desenvolvimento. Porque às vezes você vai falar, eu mandei arrumar o quarto dele e é óbvio que também era para ele colocar as roupas sujas dentro do cesto. Não é óbvio. Uma vez eu escutei de uma família esse exemplo que eu nunca vou esquecer. Que o pai, né, e ele falou isso pra mim. Mas não é óbvio que quem lava a louça precisa limpar o fogão?
ele estava convicto disso. Era um pai tinha uma criança e um pré-adolescente e um adolescente, vamos por assim, né, nas idades. Eram 3 filhos. E então, alguns conflitos, algumas questões na família, e esse pai, na sessão comigo, ele me trouxe isso com uma convicção de que é óbvio que quem lava a louça também tem que limpar o fogão. E nem para mim, não sei se para você isso é óbvio, mas para mim isso não é óbvio. E para a criança também não é óbvio. Então, a gente ser específico. Então, se eu quero que seja lavada a louça e limpo o fogão, que eu fale de forma detalhada, específico, então, que eu estou esperando para evitar, né, desentendimentos aí dentro dessa comunicação, tá ok? Então, faça pedidos específicos, use uma linguagem específica. Próxima ferramenta para educar sem violência, mais uma voltada aí para comunicação, é sobre explicar os benefícios. Então, essa ferramenta se chama Explique os Benefícios. O que é explicar os benefícios? Faz sentido para você? Vamos pensar. Quando alguém vem nos pedir alguma coisa, nos solicitar alguma coisa, você não concorda que é muito mais fácil a gente atender aquele pedido que a pessoa está me fazendo, se esse pedido fizer sentido para mim? A ferramenta de explicar os benefícios tem justamente essa intenção. Então, quando eu explico para a criança os benefícios daquilo que eu estou solicitando, daquilo que eu estou falando, quando eu explico os benefícios, aquele meu pedido passa a fazer sentido para a criança. E é muito mais fácil a gente atender um pedido, atender, né, uma fala, uma conversa, quando aquilo está fazendo sentido para a gente. Como eu falei para nós adultos, isso vale para todas as nossas relações. Por exemplo, num trabalho, né, é muito mais provável que eu siga uma regra, um combinado, se aquilo faz sentido para mim. Né? A gente busca esse sentido. Então, na ferramenta do explicar os benefícios, é você lembrar para a criança os benefícios que, vamos falar aqui, que as rotinas e os combinados têm para ela. Explicar, por exemplo, quando eu falo explicar, gente, não é dar uma palestra, né? Não é dar uma palestra. Às vezes é na forma que a gente está se comunicando, então na nossa conversa com a criança, acrescentar algumas palavrinhas. Por exemplo, vou falar aqui da hora de dormir, né? Então, ao invés de você falar só, filho, tá na hora de dormir, vamos dormir, hora de dormir, deu hora de dormir. Quando a gente fala em explicar os benefícios, seria, por exemplo, você falar, filho, é hora de dormir para descansar o corpo. Então, filho, é hora de dormir para descansar, né? Para a nossa cabecinha descansar, para o nosso corpinho descansar, para renovar as energias, para amanhã a gente acordar, né, com toda a energia de novo, para ter outro dia maravilhoso. Então, quando eu acrescento uma justificativa, uma razão, isso tende a fazer mais sentido para a criança, e quando algo faz mais sentido, ele tem maior probabilidade de ser executado, de ser cumprido, tá? Outro exemplo, lição de casa, né? Um grande desafio aí para muitas famílias também. Então, ao invés de você falar, hora de fazer a lição, tem que fazer a lição, senta para fazer a sua lição, acrescente algum benefício que o fazer a lição traz para a criança. Por exemplo, vamos fazer a lição para memorizar o que você aprendeu, ou para aprender, né, algo novo que você aprendeu na escola. Então, você pode acrescentar ali uma justificativa, uma razão para aquilo que você está solicitando, ou para aquilo que já faz parte da rotina. Tá? Então, na própria rotina, pode escovar os dentes, vamos escovar o dente, para a boca ficar limpinha, né? Para não acumular sujeira, para não vir bichinho, para não estragar o dente, né? Sem colocar medo também na criança, tá, gente? Mas explicando, né, os benefícios, então, de eu limpar meu dente, de eu tomar um banho. Então, não se limitando ao comando, né? Vai tomar banho, vai escovar o dente. Então, essa ferramenta do explicar o benefício, ela vem
desse dar um sentido maior para aquilo que a criança está fazendo ou precisa fazer. Então, quando eu explico os benefícios, isso faz mais sentido para a criança. Quando faz mais sentido para a criança, ela tende a colaborar mais, tá ok? Próxima ferramenta para educar sem violência, já estamos aqui na reta final da nossa live de hoje, é a ferramenta de fazer perguntas. Eu tenho um carinho especial por essa ferramenta. Faça perguntas, também ligada à comunicação. Como eu falei, essas 6 ferramentas que eu escolhi hoje estão muito ligadas à comunicação com os nossos filhos. Então, fazer perguntas. Sempre que você precisar, então, conversar, falar, o que seja, né, orientar o seu filho, corrigir alguma coisa que aconteceu, ajudar ele a pensar em algum problema que aconteceu. É muito precioso que você utilize perguntas nesse diálogo, nessa abordagem com a criança, tá? A nossa tendência como mãe e como pai é chegar, né, se aproximar, vamos dizer ali que aconteceu, né, briga entre irmãos, né? Então, os dois brigaram, você se aproximou. A nossa tendência é chegar já falando, né, já dando até a solução. Não, para com isso, vai você pro seu quarto, você vai lá pra sala, e você tá certo e você tá errado. A gente já chega, né, dando sermão e falando um monte de coisa. Quando a gente entra com a ferramenta do fazer perguntas, é você então se aproximar da situação e fazer perguntas, dar espaço para a criança responder, substituir essas ordens, esses comandos, esse sermão, substituir isso por perguntas. Gente, as perguntas estimulam o pensar da criança. Então, ao invés de eu chegar já falando e resolvendo e falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Quando eu faço perguntas, eu estou estimulando a criança a pensar por ela mesma, a refletir sobre o que estava acontecendo ali, a refletir sobre as consequências, a refletir sobre o que pode ser feito para resolver aquele problema que aconteceu. Então eu não chego entregando tudo ali pronto para a criança. Eu estimulo ela a refletir, a pensar e até a tomar decisões. Claro, eu estou ali presente, né, direcionando, né, essa conversa, esse diálogo, essas respostas, mas para que juntos a gente pense, para que juntos a gente construa ali a solução, né, mais respeitosa possível ali para a situação. Coloquei aqui alguns exemplos dessas perguntas. Então, diante de alguma situação que aconteceu, você se aproximar da criança e perguntar o que aconteceu. Ainda que você tenha visto, quando a gente pergunta para a criança o que aconteceu, a gente também dá espaço, a gente também se permite, lembra que a gente falou da escutativa, né? Então aqui o fazer perguntas vai estar muito ligado a essa minha capacidade de escutar, e escutar verdadeiramente, porque às vezes a criança começa ali a responder, como eu falei, a gente já vai cortando, então não. Então eu dou espaço para escutar a criança. E muitas vezes a criança vai me trazer um ponto de vista diferente do meu, né? Ou a criança vai me ajudar a enxergar, às vezes, a situação de um ângulo que eu não tinha enxergado. Ou a criança vai me fazer perceber que ela não estava entendendo direito o que estava acontecendo, ou o que eu havia pedido, tá? Então, como eu falei, a gente dá um passinho para trás, né, nesse nosso automático de dar ordens, dar comandos, chegar falando e fazer perguntas. Por exemplo, filho, o que aconteceu? Explica para mim o que aconteceu. Por que você acha que isso aconteceu? Como você acha que pode resolver agora esse problema, essa situação que aconteceu? O que você aprendeu com essa situação que pode te ajudar da próxima vez? Percebe o quanto isso estimula a criança a refletir sobre a situação, muito mais, sim, sem comparação, né, ao que a criança iria refletir se eu tivesse chegado só
resolvendo tudo, né? E já dando ali, precisa fazer isso, aquilo e pronto, acabou. Então, eu estimulo a criança a pensar, a refletir, a pensar nas consequências, a pensar numa solução para resolver, e ela faz parte, então, né, desse pensar. Então, estimula muito a criança. Outro ponto, a nível também de desenvolvimento neurológico, quando o nosso cérebro, isso não só para criança, tá? Quando o nosso cérebro escuta uma ordem, um comando, nosso cérebro tende a dar um passinho para trás, tá? Quando o nosso cérebro escuta uma ordem, ele tende a primeiro ficar resistente, pensar melhor naquilo para depois decidir se vai fazer ou não, ok? Quando o nosso cérebro escuta uma pergunta, ele tende a ficar muito mais aberto, receptivo, proativo, a colaborar mais quando escuta uma pergunta, ok? E acho que o que eu mais destaco aqui dentro do fazer perguntas é o estimular realmente a criança a pensar sobre o que aconteceu, a fazer parte dessa reflexão. Percebe que o quanto que dar ordens e comandos deixa a criança numa posição passiva. Entende? Você chega ali com, tem que fazer isso, 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 não, vamos resolver assim, pronto, acabou. A criança ficou passiva ali na situação, só seguindo as suas ordens e os seus comandos. Quando você se permite, né, então se aproximar e antes de começar a falar, antes de trazer, né, as suas questões, o seu ponto de vista, a sua solução, antes disso, faça perguntas. Utilize as perguntas, então, para estimular todo esse senso reflexivo na criança e fazendo ela estar incluída, né, fazendo parte desse processo aí para solucionar alguma situação que tenha acontecido. Então, ferramenta de fazer perguntas. E a próxima ferramenta e última que nós vamos falar aqui hoje, então a sexta, você que está chegando agora, hoje nós falamos sobre 6 ferramentas práticas para educar sem violência, todas as 6 voltadas para a comunicação, para o diálogo então com os nossos filhos, para que a gente possa, né, aprender essas ferramentas para sempre conduzir, né, as situações com os nossos filhos de forma respeitosa, sem fazer uso de castigos ou punições no geral. Então, essa última ferramenta que a gente vai conversar hoje é sobre fazer combinados. Essa também eu tenho um carinho especial porque me ajudou muito, muito mesmo. Como eu disse, são mais de 50 ferramentas. E com certeza, se você for estudar todas as ferramentas, vão ter aquelas que vão fazer mais sentido para você, que você vai se identificar mais, ok? E essas 6 que eu trouxe aqui são ferramentas que eu utilizei, que eu pratiquei, que uso até hoje, que fizeram sentido para mim. E como eu falei, tenho um carinho especial com essa de fazer combinados, porque a gente vê resultados, né? A gente vê diferença, a gente vê mudança, a gente vê o quanto facilita ali a condução da rotina com a criança, do dia a dia da criança. Então, vou trazer para vocês essa última ferramenta do fazer combinados. O fazer combinados está muito ligado ao antecipar as situações, tá? Se antecipar diante de algo ali que precisa ser feito. Você costuma fazer isso? Você costuma antecipar alguma situação que vai vir a acontecer na rotina, no dia a dia? Por exemplo, se vocês vão fazer um passeio diferente, se hoje a gente vai num shopping, ou vamos viajar, ou não, hoje à tarde a gente precisa ir em tal lugar, supermercado, né? Antes de sair de casa, vocês costumam conversar com a criança sobre o que vai acontecer, sobre como vai ser, né, esse passeio, como vai ser a saída ao shopping, como que vai ser a saída ao mercado, o que vocês vão fazer lá, qual a intenção, qual o objetivo, quanto tempo vocês vão ficar lá, qual a hora prevista para voltar. É sobre isso o fazer combinados e o antecipar as situações. Essa é uma ferramenta que ajuda muito a minimizar, tá?
qualquer estresse, qualquer desentendimento, qualquer situação com a criança, tá aqui, poderia, né, ser antecipado, e muitas vezes a gente acaba não antecipando. Muitas situações com a criança que uma conversa antes de sair de casa teria minimizado ou até resolvido uma situação ali posterior, tá? Então, quando a gente fala de fazer combinados, outro ponto importante é para a gente refletir. Gente, combinado, ele é um acordo entre pelo menos duas pessoas, tá? É um acordo. Eu escuto muito, às vezes a gente falar que fez um combinado com a criança, mas que na verdade a criança não fez parte da construção desse combinado. Na verdade é uma regra, né? Então, na verdade, ó filho, a gente vai fazer isso, tá bom? Gente, isso não é combinado. Combinado é quando eu sento, converso, lembra da escuta ativa? Eu escuto a criança, ou eu vou explicar tudo ali para a criança, então, do que vai acontecer, vou antecipar a situação, vou perguntar se ela entendeu, vou pedir para ela me falar o que ela entendeu, vou perguntar se ela tem alguma dúvida, né? Vou escutar ela, se ela tem alguma sugestão, se ela tem algo a falar. Isso é construir um combinado, tá? Antecipar a situação, só falando, filho, a gente vai em tal lugar, vai fazer isso, entra no carro e vamos. Isso não é combinado, isso você só tá comunicando ali para a criança o que você decidiu sozinho, tá? Então, em muitos e muitos momentos é possível, então, antes de sair de casa, a gente antecipar a situação com a criança e combinar com a criança como vai ser essa saída, esse passeio, como é lá naquele lugar, né? Eu escutei esses dias de uma mãe que eu atendo, que ela precisava ir comprar uma linha, né? Algumas coisas, enfim. E ela nunca tinha ido naquela loja com o filho dela. O filhinho dela tem 4 anos. Eles saíram de casa, ele foi de motoquinha, pedalando. Gente, a criança começou a andar, então, ali com a motoquinha dentro da loja. E é claro, aí esbarra aqui numa coisa, esbarra em outra, aí a mãe já fica nervosa, né? Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse antecipado a situação, né? E o quanto, às vezes, de nós, assim, de refletir sobre... É melhor ir de motoquinha, é melhor ir andando. Então, o antecipar, às vezes, até nós adultos pensarmos em como vai ser, porque às vezes a gente nem para pensar, né? Como vai ser, o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou levar, né? Quantas pessoas vão ter lá. Então, quando eu paro, penso e compartilho isso com a criança e faço combinados com a criança, isso facilita muito para que as coisas fluam da melhor maneira possível, ok? Deixa eu ver mais o que eu tinha acrescentado aqui. É isso, porque aí você antecipou, você construiu os combinados com a criança e lá no momento, então quando estiver acontecendo ali a situação que vocês conversaram, que vocês anteciparam, você pode lembrar a criança daquele combinado que foi feito. Então, filho, lembra que a mamãe te falou? Lembra que a gente conversou sobre isso? Lembra que a gente combinou sobre o horário, né, de ir embora? Gente, quando a criança participa da construção desses combinados, a gente aumenta muito a probabilidade dessa criança cumprir o que ela combinou. Vou repetir, então, quando a criança faz parte da construção do combinado, ela tende a cooperar, a cumprir muito mais, tá? Aquilo que foi combinado, aquilo que ela te falou, ok? E então você vai retomando ali os combinados com ela. Lembra? A gente combinou, né? Gente, isso quer dizer que nunca mais teremos conflitos em um passeio. Isso quer dizer que nunca mais, né, meu filho vai reclamar da hora de vir embora. Não, né? A gente precisa ser realistas. Essa ferramenta quer dizer que nós vamos conseguir antecipar e minimizar muitos desses conflitos, tá? Nós vamos conseguir fazer combinados para que as coisas fluam da melhor maneira possível e com o menor estresse possível, tá? Então, quanto mais ferramentas a gente conhece, mais a gente vai conseguindo utilizar isso como um recurso
recurso realmente a nosso favor dentro dessa rotina, dentro do relacionamento com a criança. E se você chegou aqui um pouquinho depois, eu não posso, fechar sem lembrar vocês, tá? Ou sem falar para você que chegou depois, que as ferramentas, elas precisam sempre estar em cima de 2 pilares, tá? Qualquer ferramenta para educar sem violência, que você aprender e quiser colocar em prática com seu filho, você não pode esquecer esses 2 pilares. A ferramenta, ela existe para gerar conexão com seu filho. E a ferramenta existe e precisa ser aplicada sempre de forma respeitosa. Não adianta eu usar uma ferramenta respeitosa gritando. Não adianta eu usar uma ferramenta respeitosa impondo aquilo para a criança. Ferramenta não é para eu obrigar a criança a fazer o que eu quero. Não é simplesmente decorar um monte de ferramenta e a partir de amanhã vou colocar todas as ferramentas em prática e os meus problemas estarão resolvidos. A educação respeitosa, ela tem como um dos pilares as ferramentas, tá? Mas nós precisamos aprofundar em muitas questões, muito autoconhecimento também, para que a gente consiga educar sem violência, para que a gente consiga transformar a educação com os nossos filhos, para que a gente consiga quebrar o ciclo de violência, para que a gente consiga interromper o uso de punições, de castigos. Essa é a 9ª live do projeto Cuidar da Infância é Cuidar da Vida. Penúltima live, semana que vem a 10ª live, a gente vai fazer o fechamento desse projeto, Cuidar da Infância é Cuidar da Vida. E todos os temas que eu abordei aqui com vocês, então hoje falamos sobre as ferramentas, são temas para que a gente busque conhecimento, para que a gente possa educar os nossos filhos, construir um relacionamento com os nossos filhos que prezem pela saúde mental e emocional dessas crianças. É possível prevenir o adoecimento mental e emocional, e quanto mais informação, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a gente vai conseguir promover então uma educação que preserva a saúde mental e emocional das nossas crianças. Espero de coração que essas 6 ferramentas práticas que eu compartilhei aqui façam sentido para você e possa ser realmente uma sementinha plantada aí no seu coração e que venha a dar frutos dentro da sua família e frutos de uma educação não violenta. Um beijo grande, muito obrigada pela sua atenção.